Boa noite, é uma alegria estarmos juntos. O nosso último encontro nessa série, Os Milagres de Jesus no Evangelho de João. Quero aproveitar esse momento e convidar você para no próximo domingo, dia 20 de setembro, estarmos juntos na Igreja Central de Blumenau. Os nossos cultos presenciais ocorrem sempre aos sábados, às 9 da manhã e aos domingos, a partir do próximo domingo, às 19h30. Você é o nosso convidado. Eu quero convidar você neste momento para nós fazermos uma oração, pedindo a bênção de Deus na minha vida, na sua vida e na vida de cada um de nós. Vamos orar. Querido Deus, te pedimos uma bênção especial sobre cada amigo que neste momento vamos abrir juntos a palavra do Senhor. Nos abençoe e nos oriente. Por Jesus nós te pedimos. Amém. Hoje é o nosso último encontro, vamos estudar o 7º milagre de Jesus no Evangelho de João. Antes, porém, o primeiro milagre de Jesus foi nas bodas de Caná da Galileia, onde ele transformou a água em vinho. E este aqui, o 7º milagre, é exatamente a ressurreição de Lázaro. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11, onde está descrito aqui. Nós vamos ler quase que o capítulo inteiro. Vamos ler pelo menos 46 versos da Bíblia. Olha só o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Na minha tradução diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Verso número 2, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e também a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tu voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará a salvo. Jesus, porém, estava falando com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Quero abrir um parênteses aqui. Nesse texto aqui, Jesus compara a morte com um sono profundo. Um sono profundo onde não há sonhos. Quando a pessoa morre, ela está dormindo o sono da morte. A Bíblia fala a respeito da morte. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de nada. Apenas um parênteses. Fechando o parênteses agora no verso 14. Então Jesus respondeu claramente: Lázaro morreu. Verso 15. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse com os discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. 23, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Verso 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto,
Retirou-se e chamou Maria, a sua irmã. E lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ia até o túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Verso 35, um dos versos mais lindos das Escrituras. Apenas duas palavras. Jesus aparece descrevendo Jesus assim: Jesus chorou. O Deus eterno, Criador do universo, chorando, se compadecendo do ser humano. Verso 36, então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouves. Aliás, verso 42, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e o deixai-o ir. Muitos, porém, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos efeitos que Jesus realizara. Alguma vez você já se perguntou o que teria acontecido se você tivesse agido de modo diferente? O que teria acontecido se você tivesse chegado 5 minutos antes? Pois é, muitas vezes nós perguntamos isso, especialmente quando alguém que nós amamos chega ao sono da morte, quando alguém morre. O que teria acontecido se eu tivesse chegado no hospital antes? O que teria acontecido se eu tivesse impedido a pessoa de sair, se eu tivesse agido com mais veemência? Queremos sempre encontrar algo que poderíamos ter feito de maneira diferente para mudar a situação. Assim estava o coração dessas 2 irmãs, Marta e Maria, na perda do seu querido irmão Lázaro. O ser humano, o que ele mais valoriza é a vida. Fazemos de tudo para preservar a nossa vida física. Vamos aprender algumas lições nessa história. Primeira lição: as crises, elas podem aumentar. Lázaro procurou todos os recursos. Inclusive procurou a Jesus, mas ele chegou a morrer. Parece que na hora da tempestade, tudo desaba sobre a nossa cabeça. O nosso lar, ele é fuzilado com artilharia pesada, perdas, prejuízos, acidentes, luto. Oramos e nada acontece, e pior, algumas vezes oramos e piora. Queremos alívio e a dor aumenta. Queremos subir e afundamos mais. Este texto fala de Jesus, da sua amizade, da sua onisciência, da sua coragem, da sua compaixão. Fala da ira de Jesus e do seu poder. Esse é o retrato de Deus. Esse é o tema desta noite. Lázaro já estava morto há 4 dias, morto, sem vida, gelado, sem nenhum calor, estava sepultado, estava preso entre ataduras e estava também
preso em 4 paredes, já cheira mal, ele estava em estado de decomposição, estava em estado de putrefação, estava atado, preso e imobilizado. E Jesus então, no texto que lemos nessa noite, recebe um recado: Senhor, está doente aquele a quem o Senhor ama. Jesus, ele demorou para chegar. Ao invés de cancelar a sua agenda, de cancelar os seus programas, de cancelar os seus compromissos e ir logo para Betânia para curar a Lázaro, ele manda um recado para Marta e Maria, que aquela enfermidade não era para a morte. E quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto. Ele tinha morrido. Como conciliar o amor e a demora? Qual era a motivação de Jesus? Jesus disse: e esta enfermidade não é para a morte, mas é para a vida, é para manifestar a glória de Deus. É para que o Filho de Deus seja glorificado. Queridos, Jesus, ele não tem pressa. Jesus, ele não chega atrasado. Jesus, ele não falha. Jesus, ele não é colhido de surpresa. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele conhece o amanhã desde ontem. Ele enxerga o futuro já no passado. Por isso, ele demorou mais 2 dias, porque ele sabia o que ele iria fazer. No verso 33 diz que ele agitou-se em espírito. Jesus, ele se revoltou contra as causas que nos fazem sofrer. Ele sentiu náuseas da morte, porque ele não criou o homem para morrer. A sua ira acendeu-se contra o pecado. O pecado é a causa primeira da morte. Ele sentiu indignação contra os efeitos terríveis do pecado. Queridos, no verso 35 diz que Jesus chorou. Jesus amava um morto. Alguém que estava com 4 dias já sepultado, estava em estado de putrefação. Já cheira mal, Senhor, já é de 4 dias. Jesus amava um morto. Será que ele ama a mim e a você? Da mesma forma, da mesma maneira, ele ama a mim e a você. O verso 35 diz: Jesus chorou. E ele chorou porque ele viu o seu amigo Lázaro morto. Não apenas Lázaro, mas ele viu as centenas de milhares de pessoas que um dia estariam morrendo também por causa do pecado. Jesus chorou porque no dia 11 de fevereiro de 2003, eu e a minha família estava chorando, enterrando o nosso pai, Manuel Rodrigues Salomão. Jesus chorou porque ele estava vendo você, querido amigo. Estava vendo você no dia em que precisou enterrar o seu pai, a sua mãe, o seu avô, o seu irmão, o seu filho. Jesus chorou porque ele se compadece do ser humano, ele se iguala a nós. Ele foi, diz a Bíblia, que ele era um homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele sofreu como nós sofremos. Aliás, ele experimentou a morte, como os seres humanos experimentam também. Interessante notarmos que nessa história aqui, algumas outras lições profundas para mim e para você. E uma delas é: a onipotência divina não anula a responsabilidade humana. Jesus chorou quando chegou ali e disse assim: onde colocaram? Ali. E ele viu Lázaro e ele chorou. Jesus, ele diz: tirai a pedra, desatai-o e deixai-o ir. E Deus fez o impossível, mas o homem deve fazer o impossível. Algumas ordens de Jesus nesse texto. A primeira ordem é: tirai a pedra. Jesus mesmo, ele não removeu a pedra, mas ele deixou esta responsabilidade para nós. Ele deixou a responsabilidade para o ser humano. Jesus, ele pode fazer todas as coisas, mas há coisas que ele quer fazer através de nós, através de mim, através de você. Quero perguntar para você que me ouve, que me assiste nessa noite pelo Facebook, pelo YouTube: que pedras precisam ser tiradas da sua vida? Tire a pedra da incredulidade.
A incredulidade é uma pedra terrível. Tire a pedra da rebeldia. Pessoas que são rebeldes por natureza, se rebelam contra os seus pais, se rebelam contra as autoridades, se rebelam contra os professores, contra as igrejas. Tire essa pedra, a pedra da rebeldia. Tire a pedra da busca de realizações fora da vontade do Senhor. Tire a pedra dos interesses pessoais. Sabe, Lázaro já estava cheirando mal, mas Jesus era o Senhor dos impossíveis. Ele trará vida onde não há mais vida. Ele pode fazer nova todas as coisas. Existem as pedras das más lembranças, as pedras das amarguras, as pedras das feridas íntimas da alma, que nos impedem de perdoar e de sermos perdoados. A ordem de Jesus é tirai a pedra. Que pedra precisa ser tirada da sua vida? Falo para alguém que precisa perdoar ou precisa receber o perdão. Alguém que vive uma vida amarga. Alguém disse que Rui Barbosa disse certa vez: infeliz é o povo cuja esperança se perdeu e a fé petrificou. Falo para alguém que já perdeu a sua fé e que precisa tirar essa pedra, a pedra da falta de fé. Quem tem que tirar a pedra sou eu, é você, somos nós. O que nos separa de Deus e nos mantém num sepulcro gelado? Tomemos hoje a firme decisão de tirar as pedras da nossa vida, para que Deus possa nos libertar da morte e possamos viver uma nova vida para a honra e para a glória dele. Segunda ordem de Jesus: vem para fora. Lázaro, vem para fora. Um homem que estava morto há 4 dias, ainda morto, ele obedeceu à voz do Rei do Universo. Jesus está dizendo para você: saia deste mundo de pecado e venha para os braços do Pai. Saia dessa sua vida perversa, dessa sua vida de perdição. Ele nos dá o poder para nós sairmos de quaisquer situações do mundo que está cheirando mal. E do que nós devemos vir para fora? Podemos considerar coisas como a maledicência, a fofoca, a inveja, a traição, a mentira, a covardia, o adultério, a injustiça, a falsidade, a cobiça, a infidelidade, o roubo, a prostituição, a incredulidade, a desobediência, a feitiçaria, talvez a calúnia, a murmuração, o amor ao dinheiro, diz a Bíblia que é a raiz de todos os males, talvez algum vício. Aqui, o poder de Deus entra em ação e nos ressuscita. Ou seja, traz vida onde não há mais vida, onde há morte em nós. Sai dessa situação em que você se encontra. Nessa noite Jesus está convidando você: saia, vem para fora, vem ter um encontro comigo, estou aqui te esperando. A decisão é só sua. Você está ouvindo o chamado de Jesus, você vai responder a Jesus. Terceira ordem de Jesus é: desatai-o e o deixa ir. Nós é que temos de desatar e deixar ir. É a minha responsabilidade, é a nossa responsabilidade. Deus, Ele não faz aquilo que você pode fazer. Eu preciso ajudar as pessoas também a serem desatadas, a levarem a ter uma nova experiência com Cristo, a viver uma nova vida em Cristo. Quantos nasceram agora e necessitam de cuidados para reconstruir as suas vidas, para serem livres das amarras do passado? Ficaram tantos anos escravos aos vícios, escravos de pensamentos errados, escravos do pecado, escravos da prostituição, escravos da pornografia. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 10, o ladrão não vem senão apenas para roubar e matar e destruir. E ele termina dizendo: eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância.
Jesus é especialista em causas perdidas. Qual é a sua causa que está perdida? Você olha e não vê mais saída, não vê mais solução? Seria a conversão de alguém da sua família? Seria a restauração do seu casamento? Falou para alguém nessa noite que está vivendo um drama no casamento. Não vê saída, não vê solução, senão o divórcio. Não ama mais a esposa, não ama mais o esposo. Já não vê mais saída, não vê solução. A única coisa é o divórcio, cada um seguir a sua vida. Seria a cura de uma enfermidade. Seria conseguir um novo emprego. Eu quero dizer para você que Jesus trará vida onde não há mais vida, porque Ele pode todas as coisas. Em todos os milagres, inclusive nesse 7º milagre, Jesus, Ele agiu juntamente com a fé e a obediência. Fé nos capacita a crer, obediência nos leva a alcançar. É tempo de fazermos sempre tudo o que Ele ordenar. Marta, ela vacila na fé. Agora não adianta mais, Senhor, já cheira mal, é caso perdido, 4 dias. E Jesus diz, se creres verás a glória de Deus. Crer para ver e não ver para crer. Às vezes nós perguntamos por quê, Senhor? Por quê? No livro de Romanos, no capítulo 8 e o verso 28 diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu era ainda garoto, era adolescente, quando eu descobri que o meu pai tinha uma doença terrível chamada leucemia crônica. Naquela época a leucemia matava muito mais do que hoje. Era difícil, era terrível, o tratamento quase não existia. Eu me lembro que meu pai tomava 2 remédios, 2 comprimidos importados. Vinham da Inglaterra os 2, um deles eu não esqueço o nome, Leuqueron. Meu pai tomava esses remédios e quando ele comunicou à família, aos filhos, eu fiquei revoltado com Deus, eu fiquei chateado com Deus. E eu dizia, Deus, por que o meu pai? Os pais dos meus amigos são bêbados, batem nos filhos, espancam as esposas, e meu pai é um servo do Senhor, é um filho do Senhor. Por que justamente o meu pai? Eu chorei por 13 anos a morte do meu pai. 13 anos. O período em que ele descobriu a doença, até o dia em que ele faleceu. Até que um dia eu descobri esse texto da palavra de Deus, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu entendi que Deus tinha um propósito com a enfermidade do meu pai. No dia 11 de fevereiro, eu estava na cidade de Barra do Bugres, no estado do Mato Grosso, para fazer o culto fúnebre do meu pai. E enquanto eu me preparava, estava ali à frente, diante de uma pequena multidão, diante do caixão do meu pai. Enquanto alguém falava algumas palavras, eu pensava nesse texto, nessa história. Eu poderia, quem sabe, orar nessa manhã e pedir a Deus para que ressuscitasse o meu pai naquele momento. Se ele quisesse, ele poderia fazê-lo, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Falo para alguém nessa noite que está vivendo um drama, está questionando a Deus, Deus, por quê? Porque é justo o meu familiar, o meu pai, a minha mãe, alguém da minha família está com o Covid, Deus, por que faleceu? Por que morreu? Eu quero dizer para você que me ouve nessa noite, eu quero dizer as palavras de Jesus para você, se creres, verás a glória de Deus. Falo para alguém que está vivendo atribulado, está com pressa, Jesus não tem pressa. Alguém diz, Jesus, se eu tinha que agir antes, Jesus não chega atrasado, Jesus não falha, Jesus não é colhido de surpresa, Ele conhece o fim desde o princípio, Ele conhece o amanhã desde o ontem, Ele conhece o futuro desde o passado, por isso Ele sabe o que faz. E porque faz para a glória do Pai, faz para a glória de Deus. Querido amigo, querido ouvinte, nessa noite Jesus me mandou dizer aqui para você que você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Talvez eu falo para alguém que está preso aos vícios, preso ao pecado,
Falo para alguém nessa noite que precisa tirar uma pedra. Falo para alguém nessa noite que precisa sair para fora do mundo de pecado e entregar a vida e o coração a Jesus. É tão bom andar livre, por isso Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Quando nós estamos amarrados, enrolados, nós até andamos, mas não do jeito que Jesus deseja. Nessa noite eu estou dizendo para você que Jesus quer dar a vida e a vida eterna para você. Falo para alguém que, assim como eu, perdeu o pai, perdeu a mãe, já perdeu alguns irmãos também, perdeu familiares, pessoas que nós amamos, mas eu quero dizer para você que se creres verás a glória de Deus. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá. Gostaria você nessa noite de tomar a sua decisão. Estamos encerrando a nossa série, 7 domingos sobre os 7 milagres de Jesus no Evangelho de João. Falo para alguém talvez que ainda não tomou a sua decisão, que precisa de um milagre. Jesus está oferecendo para você um milagre nessa noite. E sabe qual é o milagre que Ele está oferecendo para você agora? É o novo nascimento, é o novo coração, é a mudança de rumo, mudança de vida, mudança de direção, mudança de atitude. Ele quer salvar você. Se nessa noite você entregar-se a Ele e dizer: Senhor, eu quero, Senhor, eu aceito, eu vou orar com você. Mas antes de orar com você, nós vamos ouvir uma linda canção com a Grazi. A Grazi vai cantar essa canção. E onde você estiver, se você deseja nessa noite dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida e o meu coração. Talvez eu falo para alguns que já são cristãos, adventistas, batistas, presbiterianos, evangélicos, católicos, não importa, que de alguma maneira já entregaram a vida e o coração a Jesus, mas está vivendo ainda preso ao pecado, a um vício. Em nome de Jesus, é para você que Jesus quer dar a liberdade nessa noite. Você gostaria? Grazi, cante esta canção. Enquanto você estiver cantando essa canção, enquanto a Grazi estiver cantando, você pode orar. Aí, se você está na sua casa, se você está tranquilo, pode fechar os olhos e dizer: Senhor, eu aceito. Ouça essa canção. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro lar. Preciso ser forte, pois muito há quem enfrentar. Buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear, que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão, e que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedes, pra ter o que deres, pra ser o que queres,
por seres, meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão. E saibam que vivo meus dias inteiros. E saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Muito obrigado, Grazi. Deus continue abençoando você. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela ressurreição de Lázaro. Nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Nós queremos agradecer ao Senhor porque nessa noite o Senhor está dando a liberdade a cada um de nós. Querido Pai, talvez alguns amigos estão chorando nesse momento, com saudade do pai, da mãe, do filho, saudade de uma pessoa amada, de uma pessoa querida, que já descansou o sono da morte, que está dormindo o sono da morte. Ó Deus, em nome de Jesus, coloque no coração dessa pessoa a esperança da volta de Cristo e da ressurreição e da vida eterna. Talvez nessa noite alguns estão pesarosos, porque estão presos aos vícios, à bebida, às drogas, preso à pornografia, preso à prostituição, está preso à fofoca, à maledicência, está preso a outros vícios, ó Deus, em nome de Jesus, dê a libertação, dê a liberdade a essa pessoa nessa noite, e que ela tire essas pedras da sua vida, para que vivam a nova vida, segundo a vontade do Senhor. Eu entrego o meu amigo, a minha amiga, que nessa noite ora comigo. Tome essa pessoa nas mãos e nos braços do Senhor e ajude-o e nos ajude a entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor a cada dia e vivermos conforme a vontade do Senhor. Nos abençoe nessa nova semana, eu te peço, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Deus continue abençoando você, meu amigo, minha amiga. As portas da nossa igreja central de Blumenau estão sempre abertas para você. Lembrando que no mês de setembro agora nós teremos os nossos cultos presenciais ao sábado, às 9 horas da manhã e aos domingos às 19h30. Um forte abraço para você, Deus abençoe e foi um privilégio estar com você nesses últimos 7 domingos. Um forte abraço e Deus te abençoe.